A paz do Senhor, queridos. É um prazer a sua companhia. Chegamos à lição de número 8, né? Desse trimestre, a qual tem sido um trimestre abençoado. E hoje, para compartilhar aqui conosco essa lição de número 8, nós temos aqui a pessoa ilustre do nosso pastor Gabriel. Pastor Gabriel, prazer, muito obrigado. Prazer, pastor, estar aqui com você, com todos os irmãos ouvintes aí da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo privilégio. Nós agradecemos. Pastor Gabriel, um dos nossos pastores aí espalhado por todo o campo da cidade de Taubaté, né? Hoje congregando ali na igreja do Areião, né, pastor? Congregamos ali com o pastor Francisco Júnior. Francisco Júnior, né? Sim. Que maravilha. O Júnior já passou por aqui já, deixou saudade. Já ele volta também. Queridos, como eu já bem disse, né, a lição de número 8. A nossa temática da nossa lição de hoje, só para nós relembrarmos aqui, o trimestre nosso, a carreira que nos está proposta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição Confessando e Abandonando o Pecado, a lição de número 8. Eu creio que vai ser uma bênção também. Como eu já bem mencionei, né, pastor Gabriel está aqui conosco hoje para destrinchar, compartilhar todo o seu conhecimento para te auxiliar. Você professor, coordenador de EBD, você querido aluno, amante da palavra de Deus, né? Estamos aqui para mais um estudo. E hoje vai ser extraordinário. Pastor Gabriel, antes da gente começar a destrinchar aqui, fique bem à vontade, faça sua apresentação. Amém. Mais uma vez, paz do Senhor a todos. Sou o pastor Gabriel Brito, estamos servindo a Deus ali no Areião, junto com o pastor Francisco Júnior, eu e minha esposa Margarida. E trabalhamos com escola dominical há pouco mais de 20 anos. Sou capelão carcerário há 15 anos, atendo a presídios do Vale do Paraíba, levando o evangelho àqueles que estão reclusos e também visitando hospitais e clínicas de reabilitação, onde temos tido o privilégio de levar o evangelho de salvação a muitas pessoas, tá bom? E hoje aqui é um privilégio poder compartilhar do que eu mais amo, que é a escola dominical. Eu sou apaixonado pela escola dominical, os irmãos lá do Areião, os irmãos do Parque São Luís, onde eu pastoreei, Amém. sabem, eu levo uma lousa, eu desenho, a gente faz a escola dominical de um modo diferente. Amém. Que maravilha, né, querido? Tá vendo só? É um pastor, amigo, obreiro aí do nosso ministério bem completo, né? E já deixou bem claro aqui, né? Tem prazer em trabalhar em prol da EBD. Esse livreto que vocês estão vendo aqui, sobre a mesa aqui, é de autoria do nosso pastor. Já ele vai comentar um pouquinho sobre ele, sobre a autoria desse livro aí, como tem sido. E tem sido muita bênção. Amados, só para a gente já adentrar aqui um pouquinho na nossa lição, vamos lá. O nosso objetivo aqui hoje é compreender o que significa confissão de pecado. Nosso segundo objetivo é mostrar o perigo do pecado não confessado. E para a gente finalizar e compreender de uma melhor maneira, compreender que a confissão do pecado é o caminho para a cura e a restauração. Sim. Pastor Gabriel, no meu modo de entender, explanar essa lição aqui, esse terceiro tópico aqui é onde que vai pegar, né? Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a falhas. Você, professor, que vai atender a sua classe, você, aluno que está aqui com a gente também, saiba você que após a nossa conversão a Cristo, nós recebemos em nós uma nova natureza. Correto. Que é a natureza de Cristo. Todavia, a natureza do pecado ainda permanece. Que maravilha, né? E é isso que a lição vai tratar, porque nós temos um grande desafio, que é controlar a natureza do pecado e dar lugar à natureza de Cristo. E durante a caminhada haverão falhas. Mas graças a Deus que confessando Sim. e abandonando, alcançamos misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, vamos entrar aqui no nosso textual da nossa lição, onde que ele vem nos trazer da seguinte maneira: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso está relatado lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo número 13. E a verdade prática, meus amados, ela vem nos dizer assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Pastor Gabriel, isso não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se a mesma fosse. Algo a acrescentar aqui, pode ficar à vontade. Meus queridos, eu acho que é uma lição prática, é uma lição bíblica, teológica, mas prática, porque ela vai tratar de algo que tem acontecido nos nossos dias, né? Voltando para a palavra, que é o nosso objetivo, quando Deus, lá no Jardim do Éden, ao procurar o homem, pergunta: onde estás? Nós sabemos que Deus sabia.
Deus perguntar ao homem, onde estás? Deus queria uma posição de arrependimento, uma confissão declarada, caí, Senhor, pequei. Ali estava o proto-evangelho, quando Deus cobre o casal com vestes e promete da descendência da mulher alguém que resolveria o problema do pecado. Mas o problema do pecado foi resolvido no caráter celestial. Agora, pastor, nós precisamos também aplicar no caráter humano, que é o arrependimento. Porque Deus fez a parte dele, Jesus veio. A Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Verdade. Porém, todavia, entretanto, nós como cristãos devemos andar em novidade de vida. E a verdade prática diz que não tem como andar com Deus vivendo em pecado. Então, Deus é santo, né? Deus nem olha para o pecado. Então, se um cristão que nasceu de novo está escondendo uma vida dupla, ele não pode desfrutar de um relacionamento verdadeiro, né? Assim como eu sou casado com a minha esposa Margarida e a amo, eu não posso estar relacionando-me com ela como minha esposa e ter um relacionamento paralelo. Isso é deslealdade. E com Deus não se brinca, porque Deus vê tudo. Então, o texto áureo da lição vai dizer, para desfrutar de um caminho, né? Não existe um caminho de reconciliação, um caminho de comunhão com Deus, vivendo uma vida dupla. De maneira nenhuma. Queridos, você, se nos ouvir falar repetidamente aí a palavra confissão, é porque ela é a palavra-chave de toda essa nossa temática aqui hoje aqui. Então não fique assustado não, se porventura nós repetimos aí por algumas vezes essa palavrinha. Amém? Pastor Gabriel, adentrando aqui ao primeiro tópico, ele traz para a gente o subtópico assim, a confissão de pecado. E ali ele vem com 3 subtópicos, né? A definição, a confissão bíblica do pecado e o símbolo da confissão do pecado. Uma coisa muito importante a se destacar nessa aula é que Deus não quer envergonhar ninguém. O objetivo da confissão e do abandono do pecado é para viver uma vida de qualidade. Correto. É para viver uma vida sadia, para viver uma vida verdadeira. Ninguém vive em comunhão com Deus, como já outrora disse, agora repito, tendo uma vida paralela. Haja vista que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós amamos a Deus e o servimos em espírito e em verdade, ou nós deixamos e nos afastamos. Pastor Eduardo, o diabo não se incomoda em ter uma vida com a gente dividida com Deus. Isso. Ele até permite. Pode viver com Deus nos cultos e me sirva fora do horário. Todavia, Deus não tem essa prerrogativa. Então, por que um assunto é importante? Porque Deus nos ama. Deus enviou seu Filho para nos resgatar. Deus foi buscar Adão no jardim, o casal. Deus sempre buscou o homem, todas as religiões do mundo. Todas. O homem busca a divindade por meio de rituais, sacrifícios e orações. Só o cristianismo, Deus veio buscar o homem. Então Deus veio buscar o homem porque havia uma divisão. O pecado, segundo Isaías 59, é um abismo. E só a cruz permite essa transposição. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, introduzimos essa lição dizendo que Deus fez a parte dele para nos resgatar. Mas nós só podemos ter acesso a essa graça por meio do arrependimento. E isso, abre aspas aqui, o senhor me permite? Dentro dessa introdução, eu estou falando sobre salvação, que é o arrependimento e a confissão de Cristo. Mas a lição pautada, ela vai além. Ela já passa, ela perpassa por aquele que já conhece o Evangelho, já nasceu de novo. E posteriormente possa ter caído, possa ter pecado. E aí, dentro dessa vergonha, dentro dessa situação, dessa circunstância, que tem exemplos, né? Isso. O rei Davi, entre outros, o próprio casal no jardim. Que faço eu
Como eu vou me resolver com Deus, né? Haja vista que eu já fui perdoado dos meus pecados quando me arrependi, mas agora eu falhei. Então a lição, ela passa do ponto da conversão dos pecados passados, conforme Miqueias 7,19 diz, tornarei a apiedar-me de vós, subjugarei os vossos pecados e os lançarei na profundezas do mar. O mar do esquecimento. Né? Para aquele que se arrepende e se entrega a Cristo. Mas agora estamos falando daquele que já nasceu de novo e porventura possa ter tido deslizes, fraquezas, né? Como diz a palavra do Senhor, o justo cai até 7 vezes, mas ele se levantará. Então, é para você que nós estamos falando. Como você vai tratar o seu pecado, como você vai tratar a sua ovelha que caiu, como a igreja tem que tratar a disciplina, né? Isso é muito importante e é um assunto muito importante para os dias odiernos. Correto. Pastor, vamos lá. Aqui no primeiro tópico ele vem trabalhar a definição de pecado. Eu coloquei uma definição aqui, pastor, que a palavra-chave é confissão. Isso. E confessar, eu coloquei aqui, é declarar o que se crê, ou o que se sabe a respeito de si mesmo ou de outrem. Confessar é dar o seu depoimento, é dar a sua versão a respeito de algo pessoal ou de outrem. Né? A gente pensa na confissão só de confessar diante de Deus. Não, confessar é uma declaração. Uma declaração. Dentro do âmbito da lição, é rasgar o coração e não as vestes. Isso. É como uma passagem do rico e do Lázaro. O rico se orgulhava em oração, o Lázaro batia no peito e pedia misericórdia. Isso é confissão. Amém? Vamos lá, para a gente continuar aqui. E a confissão de pecado bíblico? Então, a gente tem os exemplos, né? Eu fiz um material que provavelmente será disponibilizado para vocês. Certo. E eu trouxe alguns assuntos, uns que estão na lição, como o Salmo 51, mas eu coloquei alguns que o objetivo do subsídio, penso eu, é acrescentar. Isso, é para trabalhar por fora dos bastidores, né? Isso, a gente precisa trazer mais. E eu trouxe aqui uma das palavras mais lindas da Bíblia, de Lucas 15, que é o filho pródigo. Meu Deus. O filho pródigo é uma palavra que eu preguei muito no presídio. Porque lá você encontra muitos filhos, né? Muitos pródigos. E Jesus, quando fala do filho pródigo, ele fala para judeus, né? Que eram filhos, mas estavam distantes do pai. E não é diferente. A confissão bíblica de pecado, nós temos ali o filho que, desejando comer bolotas dos porcos, lembra-se que na casa do pai há abundância de pão. Por que eu estou comendo comida de porco se na casa do meu pai a mesa é farta? Né? E ali ele fala consigo mesmo, pastor, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Isso. Não sou digno de ser chamado seu filho. Interessante ele dizer, faça-me como um dos teus trabalhadores. Ele voltou para casa, querido ouvinte da palavra de Deus, não para sentar na mesa dos filhos. Não. Ele falou assim, eu só quero um espaço na casa, pode ser entre os empregados. Não precisa me chamar na mesa. Ele abriu mão da filiação e da herança, ele só queria a companhia do pai. Mais importante, né? Mas o texto vai dizer que após ele ver o pai de longe, o pai o abraça, né? Há um encontro, né? Isso. Um encontro fraterno. A gente vê muito isso, pastor. Quando uma mãe vai visitar o filho na prisão, ou quando o filho ganha liberdade depois de 10, 12 anos de cadeia, a gente vê a família lá, o reencontro. É algo assim extraordinário. Impactante, Impactante. Né? Esse filho correndo, na verdade o filho veio andando, quem correu foi o pai. A palavra é bem clara, né? Lançou-se no seu rosto e o beijou, e o filho se prostrou e disse, pai, pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho. Não termina de falar. O pai não deixa ele terminar. Não deixa ele terminar, né? Ele não termina. Quando ele vai pedir, faça-me como um dos teus jornaleiros, ou em outra versão, trabalhadores, o pai já corta e diz, olha, mate o bezerro, traga o anel, a sandália e roupas. Este meu filho estava morto e reviveu. Querido, eu preciso trazer essa palavra, porque é uma palavra também de cunho profético, né?
O perdão de Deus está aberto para você. Qual é o alcance do perdão? E eu coloquei aqui, o senhor leu. O que Deus não pode perdoar? E eu respondi, o que não é confessado. Queridos, o pastor Gabriel está falando assim, porque ele já me enviou todo o material em PDF. Tudo que ele está falando aqui, destrinchando para nós, está todinho elaborado no PDFzinho aqui. E quando essa lição ela ficar disponível, esse material em PDF ele vai juntamente e ali você vai poder acompanhar ele na íntegra. Um material muito rico, feito com muito zelo, com muito amor, muita dedicação, como ele já bem falou no começo, né? Apaixonado por EBD. E a hora que eu recebi o material, que eu comecei a decorrer aqui sobre a tela do celular, eu fui olhando ali, fui me alegrando. Falei, é só o Senhor mesmo para colocar palavras assim sobre a vida do teu servo. E algo de muito amor feito para você. Pastor, vamos caminhar aqui para o terceiro subtópico, o símbolo da confissão do pecado. Eu coloquei assim de modo bem resumido também, que reconciliação. Porque o símbolo da confissão é reatar laços quebrados, certo? Se você tem uma confissão, um esclarecimento, um rasgar de coração, a priori houve um romper, houve uma divisão, houve uma quebra de confiança. O pecado é uma quebra de confiança, é uma quebra de aliança. E sem a confissão, essa aliança não pode ser trazida de volta, pastor. Tem pessoas que tomam santa ceia sem se confessar, sem... Olha o que a Bíblia diz. Se eu for apresentar uma oferta e tiver um problema com o meu pastor, Deus não aceita. Primeiro eu preciso deixar a oferta do lado, não é no altar, é ao lado. Consertar-me e após levar a minha oferta. Correto. Irmão, se Deus não aceita o dízimo, a oferta que é depositada na salva de um adorador que está com problemas de relacionamento com o irmão que ele vê, o que dirá do nosso ministério? Para ministrar aos outros, eu preciso estar em paz com a minha esposa, eu preciso estar em paz com os meus filhos, eu preciso estar em paz com o ministério. Como eu vou ministrar algo que eu não desfruto? Então, o símbolo da confissão é reatar alianças. É necessário estar em comunhão com todos, né, pastor? Meu Deus. Nós aqui citamos alguns exemplos, comunhão com a esposa, com os filhos, com o pastor, com o ministério, mas sociedade de modo o geral. correto é você estar em comunhão com todos, porque somos todos partes de um único corpo. E nós, como cristãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso. Não tem como eu viver em comunhão com o pastor e estar em guerra com o meu patrão, ou com o meu funcionário, ou com o meu vizinho. Sabe? O cristão, ele não é luz dentro da igreja, ele é luz no mundo, porque o mundo está em trevas. Isso é o mais importante. Queridos, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, o autor, o comentarista, né, o pastor Osiel, ele coloca assim a sinopse desse primeiro tópico. O ensino bíblico de confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. E quando nós confessamos algo que nós pecamos, ou que está nos incomodando, pastor, fala a verdade, é uma coisa como se fosse um peso sobre os nossos ombros, né? Você fica mais leve, mais suave, e a obra ela flui em nossas vidas naturalmente, não é isso? Irmãos, eu acredito que os professores e os alunos ouviram o pastor Osiel Gomes, que é o autor, quando citou-se do livro O Peregrino. É um livro extraordinário. O encontro do peregrino com a cruz acontece em uma cena das mais lindas do livro, do filme também, que é o fardo cair dos seus ombros. Esse livro é um livro ao qual nós recomendamos ele fielmente aqui, eu já falei inúmeras vezes, eu tenho ele na cabeceira da minha cama, recomendamos para você, porque é um livro extraordinário, ele vai te auxiliar em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos da sua vida. Então, mais uma vez, o pastor Gabriel fazendo menção desse livro aqui. Queridos, vamos partir para o tópico número 2, pastor? Nossa. O perigo do pecado não confessado? Meu Deus, isso é forte. Vamos lá, então. Os males dos pecados não confessados. Queridos, como eu disse, é uma lição de caráter não só teológico, mas prático. Pastor, a gente que trabalha na parte de evangelismo e missões, a gente encontra na rua, na sociedade e em outras igrejas, pessoas de todo tipo. A gente se depara com lares destruídos por meio de drogas,
por meio de incesto, por meio de imoralidade, por meio de N pecados. E muitas das vezes, nós, ao chegarmos no lar para ministrarmos uma oração de milagre, uma oração de cura, nós ministramos pela fé. Isso. E Deus opera grandes milagres, porque está escrito que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Todavia, existem momentos em que a gente vai ministrar oração e a cura não chega. E a gente faz um jejum, a gente busca a Deus, a gente faz uma campanha e não há mudança, e a gente questiona Deus. E Deus fala com a gente. E quando a gente vai ver a situação do casal, vai ver a situação do jovem, vai ver a situação da família, existe pecado escondido. Meus irmãos, Deus não vai operar em cima do pecado, porque se a pessoa for receber a graça na vida de pecado, ela não vai deixar a vida de pecado. Correto. Então, uma das consequências do pecado não confessado são doenças. Vida de miséria. A pessoa que não muda, não progride, irmão, servir a Deus é uma bênção. A gente chega na igreja quebrado, às vezes doente, desempregado, com as situações difíceis. E a graça de Deus não só nos salva, ela transforma a nossa vida. Ela nos leva a patamares. A pessoa começa como empregada, ela se torna patrão. Ela começa a prosperar. E não é que Deus, de alguma maneira, não, é tão somente a mudança que ocorre faz com que ela se destaque. Coloca um crente enfileirado em 100 pagãos. Um crente fiel, ele vai se destacar profissionalmente, psicologicamente, familiarmente, sabe? Então, quando você chega num lugar e a mudança não chega, pode ter certeza, com todo respeito, tem pecado escondido. Tem alguma coisa obscura aí por trás, né? Mas, queridos, quando você confessa o pecado e o abandona, a graça do Senhor ela é abundante nas nossas vidas. Pastor, vamos passar aqui rapidamente sobre as consequências do pecado de Adão e Eva e depois do pecado de Davi? É bem conhecido, né, meus irmãos? As crianças na escola dominical estudam, os adolescentes, os jovens, o discipulado, todo mundo que ama a palavra de Deus já estudou a história do Jardim do Éden. Eu fiz um resumo, que é uma frase, a gente sintetiza a consequência da queda. Eu coloquei assim: a queda do homem trouxe, primeiro, a expulsão do jardim. Segundo, quebra da comunhão com Deus. Terceiro, morte espiritual. Quarto, morte física. Quinto, o planeta Terra sentiu, né? Então, são N situações que ocasionaram, que vieram por meio do pecado que a Bíblia chama, e na verdade a teologia chama de pecado original. Né? A teologia descreve a queda como pecado original. Por quê? Por que nós somos feridos pelo pecado original? Porque nós estamos no DNA de Adão. Estamos dentro de Adão. Por que Jesus se manifestou? Porque Jesus, segundo Paulo em Romanos, ele é o segundo Adão. Ele veio corrigir a raça. Nós somos modelo de Adão. Por isso que nós somos tratados de natureza pecaminosa. E Jesus veio como segundo Adão para que nós possamos adquirir a natureza de Cristo. E isso eu quero já de uma forma profunda dentro da teologia explicar uma dúvida das pessoas. Se Deus traz o perdão para o homem que cai, por que Deus não traz o perdão para os anjos caídos? Porque de uma forma bem sintetizada, os anjos foram criados no mesmo momento. Nós somos descendência de Adão. O pecado de Adão nos feriu. Por isso Cristo veio para corrigir o ferida, dando salvação. Os anjos que tornaram-se demônios, eles não tiveram influência de raça. Eles pecaram individualmente. E outra coisa, a mais importante, eles não têm um representante diante de Deus que os justifique. E hoje nós temos? Hoje nós temos o Filho de Deus que se manifestou em carne. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E em 1 João, capítulo 2, diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. E o último texto, para nós dar continuidade, que é o texto áureo, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Eu preciso abrir aspas, porque o pastor Osiel fez isso, e eu não vou deixar de passar sem dar uma cutucada. A salvação está aberta a todos. Não é por um decreto divino. Deus não tem os seus escolhidos para o céu e os seus escolhidos para o inferno. Diz Paulo a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Tito 2,11. E diz Paulo a Timóteo 2,4, na primeira carta, que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem eleitos ao céu e eleitos ao inferno. Deus tem eleitos, segundo a Bíblia, sim. Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo para ser conforme a imagem do seu Filho, para pregar o evangelho às nações e para aguardar o seu retorno glorioso. Mas Deus, de modo nenhum, isso fere o seu caráter, que é santo, íntegro e bom. Deus deseja salvar o homem. E por que não salva? Porque ele nos deu livre-arbítrio. Eu costumo dizer, pastor, quando eu trago estudos dentro do calvinismo e do arminianismo, o que é o amor? O amor define Deus, porque 1 João 4 diz que Deus é amor. Todavia, o que é o amor? O amor não é uma imposição. O amor é uma decisão. Eu decidi casar-me com a Margarida porque eu a amo. Eu a amava e eu a amo. Foi uma decisão. Agora, dentro da visão calvinista, o amor é uma imposição, porque Deus predeterminou que você o amará e você não pode deixar de amá-lo. Isso fere o caráter de Deus. Deus não é esse Deus pregado, mas o nosso Deus realmente nos ama. E Paulo escreveu aos Romanos, para voltar para o Senhor, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O mais lindo de tudo aqui, meus queridos, é que quando nós, vamos falar simplificadamente, quando nós cometemos transgressões contra as leis dos homens, nós precisamos comparecer perante o juiz. Sim. Só que nós não podemos comparecer diante do juiz sem ter a pessoa de um advogado para nos representar. Glória a Deus. E é esse advogado quem fala por nós. Nós não podemos nem dirigir a palavra a um juiz, correto? Sim. Esse advogado tem que falar por nós. E louvado seja o Senhor que nós temos esse advogado fiel, né? Está ali intercedendo por mim, pelo Senhor e por todos nós que estamos participando dessa videoaula. Que maravilha, né, queridos? Pastor, vamos seguir aqui as consequências do pecado de Davi? Vamos lá. Vamos lá. Meus irmãos, é sabido de todos que a figura mais importante do Antigo Testamento para Israel é, primeiro, Abraão, que é o pai da nação, e segundo, Davi, que é o rei da nação. Isso. Né? A cidade de Israel é chamada de cidade de Davi, Jerusalém, né? Chamada de cidade do grande rei. O Messias é filho de Davi. Né? Só que Davi, um homem que agradou a Deus, que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, teve seus pecados. Por um ano, ele encobriu o seu pecado com Betseba. Enquanto o profeta Natan não o confrontou, não houve ali um arrependimento. Natan chegou nele contando uma história, dizendo que o rico recebeu uma visita ilustre na sua casa, e ao invés de ir no seu rebanho e pegar uma das ovelhas para preparar para a visita ilustre, ele foi na casa do pobre, que só tinha uma ovelha, e pegou a ovelha e matou. Davi ficou enfurecido e mandou matar o rico e dar toda a herança para o pobre. Mas o profeta Natan, recebendo de Davi a sentença, traz de volta, espelha, né? Ele pegou um espelho e diz, esse é você. E aí Davi cai em si, né? E o interessante é que o Salmo 51 registra esse fato. Isso. E ali, diante desse confronto, eu acho interessante a graça de Deus, porque perante a lei, Davi também deveria ser morto. Mas o profeta Natan diz, não temas, não morrerás. Deus já passou de ti. Então nós vemos a graça na lei, a graça no Antigo Testamento. Graça, bondade e misericórdia, né? Sim. Tudo acompanhado. Meu Deus, as pessoas acham assim, não, a graça é a partir de Cristo. Não, a graça é a partir da queda. Desde o Gênesis. Isso. Deus não expulsou Adão e criou outro casal, Deus é vocês mesmo. Vou cobrir vocês, vou resolver o problema, e da semente dela, e da semente dela virá um. Isso. Então, olha que coisa. Então, as consequências do pecado de Davi são notórias. Aminon abusou de Tamar.
Absalão matou Aminon. Absalão tentou usurpar o trono, tentou matar Davi, né? Joabe, que era um general, entrou com Isbosete, que era outro filho, vamos para o trono. Então houve uma série de conflitos dentro do lar. Foi a mensagem, né? A espada não deixará a tua casa. Irmãos, todo pecado tem consequência. E eu coloquei uma pergunta aqui, depois os irmãos vão poder estar tendo acesso. E a pergunta é o seguinte, pastor. Onde e quando eu devo confessar o meu pecado? E eu respondi, porque eu respondi as perguntas. É para você meditar o mais rápido possível. Quanto mais tempo o pecado permanecer... Davi falou, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Isso. Irmão, a pessoa fica guardando mágoa de alguém. Tem gente que diz assim, eu não perdoo. Ele sentia dor no corpo fisicamente, né? Não era só aquele peso moralmente, sim, mas ele sentia o peso da culpa sobre os seus ossos, sobre o seu corpo. Aquilo enfraquecia. Traz doenças, pastor. Não só psicológicas, psicossomáticas, mas geram doenças. Tem pessoas com problema de gastrite, tem pessoas com problema que geram úlcera, pecado não confessado, mágoa. Sabe? A pessoa que não perdoa. Irmão, como que eu posso receber de Deus o perdão se eu não libero o perdão? Então, às vezes, a pessoa que te fez mal já está seguindo a vida dela e você fica levando o problema para o resto da sua vida. A pessoa que errou contra mim está seguindo a vida, até esqueceu. Aquela raiz de amargura, né? Mas eu criei uma raiz. Como eu vou ter liberdade no espírito? Como eu vou ser um profeta? Como eu vou ser um instrumento de Deus para restaurar lares se eu tenho raiz de amargura? Se eu tenho uma vida ressentida? Se eu ponho meu joelho no chão, eu me lembro de um problema. Então, Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não tinha raiz de amargura, ele era aberto. A palavra veio e o puniu. Ele aceitou. Ele aceitou a correção. Aceitou a correção, pastor. Queridos, para a gente finalizar esse segundo tópico aqui também, o pastor Osiori coloca mais uma vez, né? A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão de Deus. Que maravilha, que tremendo, né? Pastor Gabriel, partindo para o nosso terceiro tópico aqui, onde que ele vem com a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Antes de nós adentrarmos nesse terceiro tópico aqui, nós vamos só comentar o tópico de número 2. Porque o tópico de número 1 nós já falamos ele Sim. repetidas das vezes aqui. Mas antes do senhor adentrar aqui esse tópico aqui, por favor, tome a liberdade aqui e fale para nós um pouquinho desse livro aqui, essa obra-prima. Obrigado por esse privilégio de compartilhar com vocês. Bom, faz 15 anos que eu levo o evangelho dentro do cárcere. Eu comecei essa obra por meio da minha esposa, que fazia esse trabalho de capelania carcerária, e eu, na época, eu gostava dela, queria me casar com ela, eu falei, eu vou fazer esse negócio, para fazer um culto junto com a minha esposa. E por fim, nós não éramos namorados ainda, mas eu já estava orando, e tirei minha credencial, e nesses 15 anos eu acho que nunca fiz um culto com ela, porque a gente foi em equipes diferentes, atendíamos presídios diferentes, e eu peguei amor. Depois a minha esposa saiu do trabalho e eu permaneci. Então foi um trabalhar de Deus, entrei lá, e nos últimos 3, 4 anos, por meio da pandemia, a gente teve o presídio fechado para o evangelho. Foi aonde o evangelho começou a ser levado por meio de correspondências, cartas, troca de cartas com os presos. E esse ministério já existe há muitos anos e se intensificou na pandemia. Eu, nesse tempo de não poder acessar o presídio, comecei a dar treinamentos, simpósios e cursos. E precisava de um material. Então esse livro nasceu dos treinamentos, dos simpósios e dos cursos que eu aplicava pela CGADB. Maravilha. E foi uma semente que semearam em mim, eu não tinha um recurso para pagar. Veio o recurso, eu já tinha o material na minha mente e foi produzido para os simpósios, para os treinamentos e para os cursos. Tornou-se um livro. Está aberto, está acessível, às vezes as pessoas querem adquirir, ainda tem alguns exemplares. A gente também dá treinamento em igrejas, cursos também. O objetivo é preparar pessoas, habilitá-las para entrar dentro do sistema prisional e também hospitalar. Que maravilha. Queridos, o nome do livro, Capelania Carcerária e Hospitalar, uma missão de amor. E olha que ele já tem falado disso desde o início, a respeito do amor, né?
Aqui ele colocou aqui no final aqui do livro aqui, ó, a prática do amor. Tive fome e me deste de comer. O que tem feito a respeito dos perdidos? Quais os dons que Deus te concedeu? Você se preocupa com os rejeitados da sua região? Separa um tempo em sua agenda para estar com eles, visitando e orando. Olha que maravilha, que tremendo isso, hein? Visitando e orando. Tem tempo para os viciados, problemáticos, depressivos, moradores de rua? Eu quis ler isso daqui, amados. Hoje é uma segunda-feira. Nós estamos aqui no nosso templo sede da Assembleia de Deus Ministério Taubaté, localizado na rua Doutor Emílio Winter, número 805. Hoje nós temos aqui um trabalho fantástico. Vamos abrir aqui um espaço também. Hoje nós temos aqui o projeto Mãos que Alimentam, na pessoa do nosso pastor Maureni, que está à frente desse trabalho aqui, com toda a sua equipe. Tem uma equipe grande trabalhando aqui na cozinha. Temos uma cozinha industrial aqui. Hoje nós fornecemos, em média, 300 refeições aqui no templo sede, para os moradores em situação de rua. Logo após o encerramento desse trabalho aqui, sai uma equipe para os hospitais. Acho que o senhor já participou algumas das vezes, né? Já, várias sai vezes. Uma equipe aí para os hospitais, ainda levando o alimento para cuidar do corpo físico, dos acompanhantes, das pessoas que se encontram ali hospitalizadas, internadas, né? E também levando a poderosa e preciosa palavra para curar as feridas da alma, o alimento espiritual. Isso é tremendo, meus irmãos. Para a gente voltar aqui para a temática da lição, pastor Gabriel, como que aquele irmão que está nos assistindo, ele consegue adquirir esse livro? Bem, tem meu WhatsApp, você pode me chamar ali, no Facebook Gabriel Brito, WhatsApp 12 99101 8673, você pode pedir. Estou aqui na cidade de Taubaté, trabalho em público, então estou sempre na rua, podemos levar, podemos aplicar um curso ou um treinamento na sua igreja também, tá ok? Estamos abertos aqui no Templo Sede, estamos também aqui sempre, e não é difícil nos encontrar, a gente pode visitar a sua igreja também, levar o livro, levar o treinamento e compartilhar um pouco de experiência. Para todo o Brasil também? Se tiver para fora do Brasil, a gente coloca no correio. Coloca no correio e chega lá, né? Que maravilha, né, irmãos? Então, no rodapé aí vai estar o telefone do pastor Gabriel, a sua fanpage ali do Facebook, tudo para você poder adquirir e abençoar o nosso pastor. Amém? Pastor Gabriel, vamos lá para o terceiro tópico? Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Tópico 2, alcançando a cura e a restauração. Então, eu coloquei aqui algumas coisas importantes e eu quero novamente dizer que Deus é maravilhoso. Deus está aberto a perdoar qualquer que chega humildemente diante dele. Isso. Qualquer que se apresenta a ele com o coração quebrantado e contrito. Nós temos na palavra de Deus a mulher adúltera que chegou dentro da casa de Simão. Simão estava recebendo Jesus, não deu ósculo, não lavou o pé dele, não recebeu com honras. E uma mulher chegou chorando, beijou seus pés e ali enxugando com os cabelos e começaram a questionar a autoridade e o ministério profético de Jesus. E Jesus interpela antes da palavra sair na boca de Simão, porque Jesus discerniu. Interpela Simão, faz uma pergunta e já diz, está vendo essa mulher aqui? Tudo que você não fez, beijar, receber, ela está fazendo. Né? Aquele que pouco ama, pouco é perdoado. E aquele que muito ama, muito é perdoado. Ele fez aquela pergunta sobre devia 500 e devia 50 e o dono e o patrão perdoou os dois. Quem o amará mais? E aí ele aplicou na mulher. Então, meus queridos, o tópico 3 fala confissão de pecado, um caminho para a restauração. Aquela mulher chegou ali, ela não falou, ela chorou, beijou os pés de Cristo e se humilhou. Ela se precisou falar. A atitude dela, Jesus falou assim, mulher, os teus pecados são perdoados. Vai em paz. Então, primeira coisa, para nós fecharmos, a gente tem um tempo. Para quem eu devo confessar o meu pecado? Primeiro, a Deus. Primeiro a Deus, porque todo pecado, em última instância, é uma afronta a Deus. Todo pecado. Ah, mas eu não menti para Deus, eu menti para minha esposa. Todo pecado é uma afronta a Deus.
Então, primeiro a Deus. Segundo, você tem que ter um discipulador. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, o seu marido, pode ser o seu pai na fé, o seu pastor local. Mas você precisa, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a confissão, primeiro no caráter espiritual a Deus, depois no caráter prático a alguém, de preferência o seu discipulador, o seu pastor, a sua esposa, certo? Alguém próximo a você que vai te acompanhar na restauração. A Bíblia diz, se você vê teu irmão caído em pecados, encaminhai o tal com espírito de mansidão, velando pela sua alma. Então você precisa trazer alguém que esteja curado, porque só quem é curado para curar. Isso. Então não adianta você confessar para alguém que é pior que você. Tem que ter alguém idôneo, íntegro, onde você possa pedir socorro, assistência. Né, pastor? Que maravilha, né, irmãos? Queridos, estamos chegando ao término de mais uma videoaula, né? Lição número 8. Calma aí que o pastor Gabriel ainda vai fazer a sua conclusão ainda. Pastor Gabriel, lembra o endereço da congregação do Areião? Sim. Convide esse nosso irmão que está nos assistindo, para assistir um culto com vocês ali, compartilhar de uma aula da IBD. Pode ficar à vontade, usa o espaço. Maravilha. Você é nosso convidado especial. Estamos ali segunda-feira estudando a Bíblia, quarta-feira cultuando a Deus, quinta-feira tem teologia, domingo de manhã IBD, domingo à noite culto, na Rua Paraná, 547, Areão. Nosso pastor local, pastor Francisco Júnior, um homem de Deus, sua esposa, irmã Kézia, uma mulher de Deus. Estamos lá com o coração aberto para receber todos vocês. Que maravilha, né, queridos? Para a gente finalizar aqui esse terceiro tópico, o autor ele coloca assim, a confissão do pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. É o único caminho para a restauração do corpo, da alma e do espírito. Pastor Gabriel, tem uma breve conclusão para a gente fechar? Essa frase é uma frase que veio em meu coração enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava digitando. E a segunda frase, uma hora o teu pecado vai te encontrar. Não brinque com isso. Pecado é coisa séria. Ele nos afasta da graça, ele nos tira do céu, ele nos leva para o inferno. Mas confessado, ele é resolvido, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Então trate dele hoje mesmo, para receber a cura e a restauração. Que Deus te abençoe. Amém, queridos. Viu só que maravilha? Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje falando da lição de número 8. Uma lição tremenda. Como eu já bem falei aqui, todo esse material ele vai acompanhando em anexo aí, para você receber todo esse material na íntegra. Lembra que o pastor Gabriel ele falou? Tem algumas perguntas que ele fez e ele mesmo colocou as respostas? Então, dê uma olhadinha ali, uma observada, que você vai ver que é um material bem rico, feito com muito amor e carinho para abençoar a sua vida. Te aguardo semana que vem. Semana que vem, presbítero irmão Johnny aqui, comentando a lição de número 9. Pastor Gabriel, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, de verdade. Vamos marcar outras vezes aí, que vai ser abençoador. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.